Pessoal, sou o Tiniel Cabral, do canal Pense, e como sempre nós costumamos apresentar algum livro, algumas leituras que temos feito, capítulos de livro, para que nós possamos conhecer melhor as literaturas de qualidade e fazer boas aquisições no que diz respeito aos livros. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a análise do livro Eu Sou Mesmo um Cristão, de Mike McCalley. Essa é uma pergunta que tem inquietado muitas pessoas ao longo da história. Talvez até você que esteja escutando esse vídeo esteja se perguntando se realmente você é um cristão. E o Mike McCalley ele vai mostrar elementos que de alguma maneira podem contribuir para o seu entendimento acerca do que é que significa ser cristão. E isso ele vai trazer dentro da Bíblia. Ele vai mostrar versículos, que vão de alguma maneira trazer elementos que comprovam que você é um cristão. Então esse livro, eu li ele em e-book, e ele consta de 9 capítulos e um total aproximado de 180 páginas. E eu vou de maneira rápida falar alguns capítulos que o autor ele trata nessa obra para mostrar se de fato você é ou não cristão, se de fato eu sou ou não cristão, tomando sempre como base a palavra de Deus. Em primeiro lugar, ele vai dizer que você não é cristão simplesmente porque diz que é cristão. E aqui a gente pode até fazer referência a 1 João capítulo 2, versículo 6, onde João escreve nele, diz que aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Então não é apenas o fato de pronunciar ser cristão, de fazer parte de um grupo de cristãos que torna você cristão. E aqui a gente também ele faz referência a Mateus capítulo 7, quando o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então isso é algo que a gente precisa ter um certo cuidado, porque ser cristão não é simplesmente a gente pensar que somos cristãos conforme aquele entendimento que nós temos de cristianismo, ou porque alguém diz que nós somos cristãos. Não, nós temos que ver o que é que a Bíblia apresenta como sendo características de um cristão. Em segundo lugar, você não é cristão se não nascer de novo. Então o novo nascimento é prerrogativa, é base para adentrar no verdadeiro cristianismo. E aqui ele vai pegar como base o texto de João capítulo 3, em que Jesus se encontra dialogando com Nicodemos. Depois desses 2 capítulos, ele apresentará alguns pontos básicos que de alguma maneira vão comprovar ou vão servir de teste para que você veja se realmente você é um cristão. Em primeiro lugar, você não é cristão se simplesmente gosta de Jesus. Então, não é apenas simpatizar com Jesus, não é apenas ser apaixonado por Jesus, não é apenas curtir Jesus, não é apenas fazer parte de um grupo de pessoas que seguem a Jesus. Não. É muito mais do que isso ser cristão. É, de alguma forma, compreender a palavra de Deus, é compreender as doutrinas bíblicas, é ter crença nas doutrinas bíblicas. Então não há como nós sermos cristãos se nós não cremos na palavra de Deus, se nós não cremos naquilo que as Escrituras elas ensinam. Então é esse o ponto que ele trabalha no capítulo 3. Já no capítulo 4 ele vai dizer, você não é cristão se curte o pecado. Ou seja, há uma incompatibilidade entre o pecado e seguir a Cristo. Ou seja, viver na prática do pecado é algo que não é comum ao verdadeiro cristão. Viver na prática do pecado. E aí ele vai trazer alguns textos lá em 1 João que vão dar sustentação a essa ideia. E uma outra ideia que ele apresenta, desta feita no capítulo 5, é você não é cristão se não perseverar até o fim. E aqui ele faz uma ressalva, aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre,
em que algumas pessoas distorcem, né, essa ideia e acreditam que por estarem salvos, elas não precisam perseverar até o fim, elas não precisam viver uma vida de santificação. Então, que salvação é essa que não as leva a estar mais perto de Cristo, não as leva a seguir a Cristo? Um outro detalhe também que ele traz ainda ao longo do livro é o conceito de cristão. Ele vai mostrar o que é que significa ser cristão. Ele apresenta a primeira ocasião em que os seguidores de Cristo foram denominados de cristão, que foi em Antioquia, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos perseverar até o fim. Ele vai mostrar algumas referências bíblicas que mostram que o verdadeiro cristão, ele persevera até o fim. O 6º capítulo, ele mostra: você não é cristão se não ama outras pessoas. E esse capítulo aqui é interessante porque ele vai fazer uma comparação entre o amor de Deus e o amor do cristão, mostrando que assim como Deus, ele ama, né, as outras pessoas, nós enquanto cristãos também devemos amar assim como Deus ama, porque o próprio Deus, ele é amor. E aí nós devemos amar ao próximo, nós devemos amar aos nossos inimigos, nós devemos amar, porque isso é o que marca um verdadeiro cristão. E para concluir essas ideias que vão marcar um verdadeiro cristão, ele vai dizer no capítulo 8, no capítulo 7, melhor dizendo: você não é cristão se ama as suas coisas. Então ele vai dizer que o verdadeiro cristão, ele coloca o seu coração, coloca a sua vida nas coisas eternas. Ele traz o texto lá do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus vai falar que aonde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, melhor dizendo, aí está o teu coração. Então, se o nosso tesouro está apenas nas coisas aqui do mundo, nas coisas terrenas, de fato, nós não amamos ao Senhor Jesus. O capítulo 8, ele vai falar o seguinte: será que tenho realmente como saber se sou cristão? Ele vai mostrar mais alguns elementos que vai nos dar segurança de que nós somos cristãos, como, por exemplo, crer no Senhor Jesus, o testemunho do Espírito Santo em nossas vidas, dentre outros que ele apresenta. E ele conclui, no capítulo 9, um pouco de ajuda de seus amigos, né? Que ele mostra que é importante que o verdadeiro cristão, ele possa fazer parte de uma igreja, ele possa participar do batismo, ele possa participar da ceia do Senhor, ele possa conviver em igreja, ele possa sofrer as disciplinas que são de alguma maneira, digamos assim, que a igreja pode estar transmitindo para a correção. Então é um livro bastante interessante, de linguagem acessível, de linguagem fácil. Sempre que o autor vai trabalhar algum capítulo desse, ele traz alguma ilustração, ele traz algum fato, alguma história para melhorar ou para facilitar o entendimento do ouvinte. Então é um livro que vale a pena você adquirir. Eu Sou Mesmo Cristão, de Mac Macallum. Então, se você gostou do nosso revinho, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de divulgar, porque isso é muito importante para que nós possamos continuar produzindo esses materiais, produzindo esses vídeos e de alguma maneira contribuindo para o crescimento e expansão do Reino de Deus. Então, valeu e até o próximo vídeo.